E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Rafa, seu teacher do inglês, e hoje vamos fazer mais um podcast aqui com o meu convidado, João Vitor. João Vitor, por favor, cara, introduce yourself para a gente aí, cara, por favor. Português ou inglês? Português, né? Vai em português, mano, vai em português. Bom dia, gente. Eu sou João Victor Guimarães, de Pernambuco. E, yeah, tô aqui para Yeah. falar um pouquinho de aprendizado de idiomas. Aê, mano, cara, velho, o que me surpreendeu em tu, cara, é a tua idade, bicho. E tu aprendeu inglês muito cedo, mano. Conta aí, velho, assim, um pouquinho da tua trajetória aí e tal, que tu tá tendo com o inglês, o porquê, né? Inicia aí, tá, pra gente aí, o porquê que você tá aprendendo inglês, assim, apesar de ser tão novo, né? Tu tá aí querendo aprender inglês e tal. Rapaz, eu acho que foi a coisa mais natural da minha vida. Quando eu era criança, eu era viciado em Disney Channel, sabe? Aí Aham. tinha as músicas em inglês, né? E eu queria aprender as músicas, né? Então eu já ia prestando atenção, né? Aí eu fui Uhum. crescendo, fui escutando aquelas músicas internacionais que o povo chora, escutando, que não sabe nem o que tá falando. O povo. Pronto. Yeah, era exatamente o que eu fazia. Daí, quando eu tinha uns 12 anos, eu disse, quer saber, eu vou aprender idiomas. Aí eu comecei a estudar todos os quatro que tinham em português no Duolingo, que era português, em português não, inglês, espanhol, francês e alemão. Aí eu comecei a aprender os quatro. Mas como eu não tinha ligação emocional com nenhum daqueles idiomas, sabe? Uhum. Abri de mão depois. Quando eu entrei no ensino médio, com meus 15 aninhos de idade, eu já entendia um pouquinho de inglês por causa desse monte de música que eu já escutava, né? Aham. E um dos meus amigos, chamado Ícaro, ele fala inglês super bem, sabe? E ele sempre vinha com podcast no meu pé do ouvido, quando a gente estava no ônibus, me forçando a escutar e querendo discutir sobre as coisas que ele escutava em inglês, sabe? Aí ele me forçou a começar. Aí eu comecei a estudar como que se estudava idiomas, por si Uhum. assim, em inglês. Eu passei muito tempo fazendo isso. Eu não estava conscientemente sentando e estudando. Foi quando a pandemia começou que eu estava desocupado, minha escola estava sem nenhum tipo de atividade. Eu disse, quer saber, eu vou aprender inglês logo. Aí pronto, não teve motivação, ai meu Deus, eu sou apaixonado por esse idioma. É porque é fácil, Aham. vamos aprender, o mercado de trabalho pede. Foi depois que eu comecei a aprender, que eu comecei a ter exposição, que eu fui me apaixonando pelo idioma em si, o que é uma coisa perigosa, né? A gente não deve começar um idioma porque as pessoas disseram que a gente tem que aprender, ou porque ele é muito útil no mercado de trabalho, porque aprender idioma é uma coisa frustrante. Uhum. Então, no primeiro tropeço que você tiver, você já quer desistir. Não faça isso. Se você for aprender uma língua, aprenda o que você ama, porque você vai passar por muita raiva, viu? Caraca, mano. Ô, louco, velho. Tu é o primeiro cara que eu vejo falar isso, velho. Mano, caraca, velho. Mas tu tem razão, velho. Tu tem razão, porque, tipo, na minha trajetória mesmo de inglês, cara, eu tive, assim, dificuldade, né, e tal, não sei o quê. E assim, cara, se tu não tiver disposição mesmo pra aprender, bicho, tu fica frustrado e tal, você não quer mais aprender, você não quer nem mais ver mais o idioma, né, por conta, assim, que tu sabe, né, velho, a dificuldade de qualquer falante, né, tal, que não é nativo de inglês, né, principalmente essa questão da, o jeito, né, assim, que eles falam, né, assim, coloca a língua entre o, como é que é? Entre os dentes, né, e tal, Para fazer o som, é, anything, depth. Uhum. tipo, isso já não é natural, né, para quem não é nativo. Aí a pessoa e tal, vai, né, tanto estudando e tal, e fica, caraca, eu tô de saco cheio dessa língua, eu não quero mais aprender. Aí a pessoa fica, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida e tal, não sei o quê. E, e é bom mesmo, cara, que tu deu essa diquinha aí pro pessoal, porque é a pura verdade. E é o seguinte, assim, você aprendeu o inglês com algum aplicativo, assim, que tu falou que tinha iniciado com Duolingo,
nas outras línguas, né? Mas assim, com o inglês, tu teve algum outro aplicativo ou alguma coisa assim, gramática, sei lá? Olha, ótima pergunta. Eu sou muito preguiçoso. Então, assim, eu começava realmente pelos aplicativos, mas passava uma semana, eu já estava traumatizado, não queria mais. Mas, assim, tem alguns aplicativos, sim, que eu recomendo, que as pessoas da comunidade de idiomas usam muito. Buzu, eu acho muito melhor do que o Duolingo, porque você já começa o idioma na lógica do próprio idioma. Eu faço Aham. Buzu para inglês, espanhol e alemão. É muito bom. Então depois eu vou deixar aqui na descrição aqui esse aplicativo pro pessoal. É. W-língua eu usei algumas vezes para aprender gramática. E aquele curso que eu lhe recomendei do Perfectly Spoken. Foi o que eu Uhum. usei. Mas a maneira que eu aprendo mais, qualquer idioma, é assim, pesquisar alguma coisa no YouTube sobre o que eu gosto naquele idioma. Eu sou apaixonado por saúde mental. Então, quando eu estou desocupado, eu preciso, né, esparecer minha cabeça. Por que eu não posso esparecer minha cabeça no segundo, terceiro, quarto idioma, né? É a Uhum. maneira mais eficaz de você aprender, é você aproveitar o processo, né? Sim. Isso aí que você fala é muito verdade, cara, porque, por exemplo, assim, se você vai aprender a língua com vocabulário que você vai precisar, né, de falar os assuntos que você gosta. Então, por exemplo, igual tu falou, saúde mental, né, aí tu vai aprender ali um vocabulário ali, sei lá, ali, mindfulness, ou, sei lá, alguma coisa assim, depression, alguma coisa assim, a ver com saúde mental, né, tem a ver com linguagens de saúde, né? Aí, por que que você não aproveita e aprende a língua, o inglês, né? De um jeito assim que você vai realmente usar, né? Porque eu vejo assim que tem um problema, cara, que muitas pessoas elas veem uma língua, elas veem uma língua como se fosse sei lá, um código qualquer, né? Não vê isso como uma possibilidade de você realmente aprender aquela língua para você se comunicar. É igual a gente aqui com português, né? Por exemplo, a gente tem aqui o português tal e vai se comunicando, né? Aí cada estado tem ali o seu jeito de falar o português. Então, por que que você não utiliza a língua, o inglês ou qualquer outra língua que você está aprendendo desse jeito, né? Tipo assim, eu quero falar, sei lá, sobre educação, eu quero falar sobre saúde mental, né? Por que que você não aprende palavras específicas para aquilo, né? Que isso é uma coisa assim que me chama muito a atenção no aprendizado assim de uma língua. E, e é o seguinte, cara, você tipo tem alguma dica a mais assim de praticar assim, sei lá, o speaking, né? Assim, o que que você tem feito assim para melhorar o seu speaking? Porque o teu speaking é maravilhoso, cara. Eu tenho que admitir que é melhor que o meu, cara. Tu tem ali tu é quase um americano, bicho, quando tu fala, né? Muito obrigado. I really appreciate it. Aí tá vendo, gente aí, ó, americano, mano. Cara, o bicho é muito É um americano. espio jeito, nada a ver. Mas assim, é, toda pessoa que fala, primeiro ela precisou escutar. Você só fala português perfeitamente porque você escutou os seus pais falando português perfeitamente também. Não tem como um ser humano desenvolver uma boa técnica de fala se ele não escuta. Uhum. A gente começa um idioma, a gente já quer começar, sabe? Se virando no giraia, falando, falando, falando. A Mas primeiro a gente bagaceira. tem que. A gente primeiro tem que escutar, a gente tem que aprender a lógica do idioma e falar. Muita gente espera chegar no nível intermediário B1 para começar a falar. Meu, se tu aprendeu hoje, hello, vai ser a palavra que você vai praticar no amigo, por exemplo. Vai ser a palavra que você vai usar. Aprendeu, vai usar. Entendeu? E você vai percebendo se as pessoas conseguem entender. Se não conseguem entender, você dá uma trabalhada no seu sotaque. Mas a chave para você melhorar o seu speaking é o listening. Uhum.
Eu gosto muito de fazer shadowing. Eu escuto uma pessoa falando e eu vou e repito. Aí vai lá, a moça do áudio ou o moço do áudio fala, sei lá, é, bad. Aí eu vou e repito, bad. E assim eu Né? vou. E a Uhum. gente vai aprendendo. Caraca, mano. Cara, o bicho é sensacional, velho. Caraca, mano, tu tem razão. Eu falo, é, isso aí eu vejo que muitos YouTubers, eles falam isso aí mesmo, né? Quando que é, tipo, o cara que é gringo, né? Ele fala assim, gente, vocês têm que imitar, né? E tal, não sei o quê, não deixa. Porque isso aí é importante, né? A pessoa ter aquele hábito, né? De imitar e tu falou, cara, tu falou certinho, mano. Cara, tu falou certinho, velho. É praticar desde ali do beabá, né? Ah, hello, oh, how have you been, né? Aí tu vai lá e tal, fala aquelas palavrinhas chaves ali, não sei o quê, e a pessoa vai aprender, né? E ela tá sentindo que ela tá realmente aprendendo a língua, né? Porque uma coisa assim, que eu tive esse processo assim, de dificuldade em um curso de inglês, né? E tal, que eu tava fazendo. Aí, pô, eu vejo assim que muitas pessoas que saem de curso de inglês que elas falam assim, caraca, eu não aprendi nada, não sei o que e tal, e sinto que eu não consigo falar inglês, e provavelmente pode ser por conta disso aí que você falou, né? A pessoa ela tá aprendendo o hello ali e tal, não sei o que, mas só que ela não pratica, ela fica ali só naquele hello na mente dela. Ah, eu sei falar hello, sei o que quer dizer oi, mas a pessoa não pratica, né, para ver se ela tá falando certo, ver se um gringo, né, vai entendê-la, e eu vejo que isso é importantíssimo, cara, isso é importantíssimo demais, e, e assim, né, cara, revela aí tua idade, cara, pro pessoal, vai, pra eles verem, porque, tipo, tu falando, tu parece que é um cara, assim, muito mais velho, cara, mas revela aí pro pessoal aí, velho, pra eles verem que eu não tava zoando, velho, quando que eu falei assim, o cara é muito novo, velho. Tan, 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 tan. Tá, 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 tá. 17. Aí, ó, caraca, mano, e o cara já tem já essa maturidade toda, fi, de autodidata aí e tal, não sei o quê, e, e assim, né, o que que você acha, assim, mais importante na sua aprendizagem assim de inglês assim, o que que você tem visto assim que tem sido o mais importante para que tu tá garantindo ali todos os dias o seu aprendizado de inglês? A escuta e a prática. Escuta é a prática, Não, né? não tem outra coisa. Um bebê, ele aprende, ele escuta e ele vai praticar. Ele fala errado, ele troca a palavra, mas ele não tá nem aí. Ele vai e ele tenta de novo. É assim que a gente aprende, não tem muita diferença. Uhum, Você tá aprendendo inglês, eu tô aprendendo inglês, nós somos como crianças. Tem que errar mesmo, tem que trocar a palavra mesmo. Agora não pode passar o vexame de não tentar. Tem que tentar. uhum, Eu gostei muito do que você falou. Muita gente sai dos cursos das casas de idioma e não sabem falar. Isso é uma crítica muito grande que eu tenho ao aprendizado de idiomas, o ensino de idiomas no nosso país, né? As pessoas são ensinadas a repetir o que elas são ensinadas. Elas não são ensinadas a colocar em prática o que elas estão aprendendo, sabe? Aqui na minha cidade, aqui a gente tem 137 mil habitantes, uhum, diversas escolas de inglês. Milhares e milhares de seres humanos são formados como avançados no inglês. A questão é, por que no festival de inverno, quando vem um monte de gente de fora para cá, por que a gente não se comunica na rua em inglês? Porque a cidade não é bilíngue, sendo que todo ano tem um monte de estudante com certificado avançado. uhum. Cara, é uma grande crítica. Uhum, O ensino não está certo, as pessoas não sabem como aprender. Olha, um nativo usa num dia 20 mil palavras de inglês, segundo determinados estudos. Você pode saber as 20 mil palavras. Se você não tiver uma prática de escuta, uma imersão no idioma, não adianta, você não vai aprender inglês com 1 hora por semana, com 2 horas por semana de uma casa de curso. Não vai.
Uhum. Você vai ter que se sentar na sua cadeirinha, botar a sua série, o seu filme, assistir, anotar vocabulário, repetir, aprender as palavras no dicionário do idioma. Não adianta você ir ver com tradução, entendeu? Ninguém vai parar a conversa para escutar você traduzindo as palavras. Ninguém vai. Não vai Você mesmo, tem não. você tem que sambar conforme seu próprio ritmo, mas use as técnicas certas, que aí você aprende mais rápido. Caraca, é isso aí que você falou, é muito verdade mesmo, cara, porque o nativo, na hora que você tá ali conversando com ele e tal, você não vai ter que parar ali, deixa eu ver aqui a tradução e tal, não tô entendendo o que você tá falando, não sei o quê. Ele quer conversar com você ali, pá, direto, cara, e a pessoa não pratica, né? Aí complica mesmo, mano. Complica demais. Porque é igual isso aí que você falou mesmo, na tua cidade, né? Apesar que pode ter ali e tal, aquele monte de gente ali naquele espaço, mas só que apesar que tem várias pessoas ali que têm um certificado de inglês, mas só que isso não significa que a pessoa ela realmente ela saiba falar inglês, né? Porque tem uma grande diferença, né? A pessoa ter o diploma e a pessoa realmente ela sabe se expressar, né? Ali na escrita ou na fala, né? E isso aí que você falou é muito importante, cara, do praticar ouvindo música ou série. Porque uma coisa assim que eu percebo em você é que tu sempre posta alguma coisinha de inglês, assim, uma música em inglês, ou é alguma coisinha de inglês que eu vejo ali, tá? Eu vejo assim, né? Falei assim, caraca, mano, o cara tá ali e tal, mesmo sem perceber, ele tá estudando inglês ali e tal, não sei o que, tá ouvindo uma música, ele tá pegando mesmo informação para ele mesmo, ele, além de idioma, né? Também tá pegando informação ali para ele de alguma coisa que ele gosta, né? Ou de uma adoração, ou de alguma coisa ali que tem a ver com os assuntos que ele realmente gosta, né? Então, isso que eu vejo assim algo muito importante mesmo, muito importante. E é isso, cara, assim, você tem alguma diquinha a mais aí pro pessoal que você queira dar, assim, de inglês ou, sei lá, alguma coisa assim para complementar aí que você já tá falando? Tenho imersão. Uhum, Gente, vocês só vão aprender inglês quando tudo ao seu redor for em inglês. Vai assistir uma série, não consegue entender, põe o áudio em inglês e a legenda em português. Isso vai fazer muita diferença. Até as horas de escuta faz muita diferença. Tô sem fazer nada, vou escutar uma música, por que não vai escutar em inglês? Ah, queria ouvir um podcast, vai escutar em inglês. Se imergir na cultura também faz com que você pegue a maneira de falar, uhum, né? Precisa. Por exemplo, o I really appreciate it, né? uhum, É uma maneira de dizer obrigado. A gente não tem um desse, né? Uma pessoa dizer que morreu uma pessoa na família e a gente dizer I'm sorry. Não é uma coisa que a uhum. gente tem. A gente não se pede desculpa porque uma pessoa morreu na É família do outro. verdade? Tem que se enfiar dentro da cultura para entender o que está acontecendo. Ei, vamos fazer isso aqui. I'm not feeling like it. Like doing it. I don't feel like doing it. Ninguém diz, eu não estou me sentindo como fazendo isso no português. Você tem que se Uhum, colocar dentro da cultura para você aprender. É a melhor forma, minha gente. E não aprendam palavras isoladas. Não peguem lista de vocabulário e vão aprender palavra por palavra, pensando que vocês vão estar fluentes naquelas palavras, viu? Peguem palavras dentro do contexto. Por isso que é muito importante você escutar. Você escuta. Você tem uma palavra que você não sabe, anota a frase toda com a palavra que você não sabe, para você entender dentro do contexto. E isso é o principal, gente. Olha, com essas coisinhas basiquinhas, vocês vão ver o quanto vocês vão crescer. E outra coisa, quanto mais avançado você vai se tornando no idioma, mais devagar vai ser a sua percepção de progresso. Entendeu? É normal você estar no nível intermediário e você demorar meses e meses e meses para você chegar no B2, por exemplo, no C1 da vida. Demora muito tempo. Não se cobre, não se compare. Fulano tem um sotaque melhor do que o meu. E daí?
Cada pessoa tem seus fortes, cada pessoa tem seus fracos, seus pontos fracos, né? Uhum. E é sobre isso, entendeu? A gente tem várias habilidades no idioma. Tem gente que escuta melhor, tem gente que fala melhor. Eu posso até falar bem, mas eu não escrevo muito bem, não. E é sobre isso, entendeu? Tem muitos professores meus de inglês que não falam bem, mas eles escrevem muito bem. Não escutam bem, mas quando vai escrever, entende uma poesia extremamente avançada, uma coisa extremamente abstrata. Você não consegue medir o quão bom você é no idioma sem você relativizar, entendeu? Caraca, mano, tu deu aí uma aula, cara, praticamente aí, e tal. Até pra mim também foi um grande aprendizado, né? Caraca, mano, eu sempre. É igual como que eu sempre falo contigo, velho. Toda vez que a gente senta pra conversar, eu sempre aprendo, cara, contigo, porque tu sempre fala alguma coisa assim nova assim, ou me relembra, né, algo que eu já sei, né? E eu fico feliz, mano, que tá aí nesse progresso aí, tal, tá crescendo no teu aprendizado de inglês, tal, crescendo como pessoa também, né? E é isso, mano, não deixa isso acabar, né? Vai, progrida aí, tal, a cada dia mais, não deixa essa chama acabar aí, né? E vai voando, fi. Vai voando, mano, que é, tu vai cativando aí as pessoas, tal, e com teu aprendizado de inglês, tu tá aí novo, né? Então tu pode fazer várias coisas ainda com inglês, né, e tal, e fazer uma viagem, né, essas coisas assim. E é isso, cara. Gente, muito obrigado, né? Se vocês ouviram até aqui. E foi, assim, um grande podcast. Eu gostei bastante, né? Teve aí várias coisinhas novas aí que eu aprendi. Eu acredito que vocês também aprenderam com ele. E é isso, gente. Obrigado. Tchau, tchau. E falou, João. Obrigadão, mano. Muito obrigado por me convidar, pelas suas palavras doces. Ai, meu Deus. Eu tenho muito orgulho de você, porque você é apaixonado pelo que você faz. E isso é o principal. É muito lindo isso. Muito obrigado mesmo. Ô, cara, valeu mesmo, filho. Tamo junto, velho. Falou. Falou. Tchau, tchau.